Boa tarde, doutora Cristina, doutora Cristi. Boa tarde, Carmo, Van, tudo bem? Vamos aguardar o pessoal aqui entrar. Mais uma live com a doutora, hoje com a doutora Priscila, doutora Sheila, doutora Ana, João. Eu vou sempre mandando um tchauzinho aqui. Que bom, fico feliz que a gente está fazendo isso porque o pessoal tá acompanhando, então por isso que a gente continua aí fazendo essas lives semanais, né? Doutora Silvana, querida, tudo bem? Doutora Priscila já está entrando. Doutora Priscila, tudo bem? Vamos esperar a doutora Priscila solicitar aqui, a gente já começa a transmitir juntamente com ela. Aí, ótimo. Vocês estão ouvindo bem? Tá tudo bem? Obrigada, Sheila. Doutora, Olá, boa tarde, tudo bem? tudo bem? E você, como é que você tá? Tudo ótimo, tudo bem, tudo certinho. Tudo dentro de Vamos lá. casa? Olha, Oi? eu falei que semana passada eu fui no fórum ver uns processos e eu fiquei tão feliz de ter que ficar em balcão para ver o processo. Nossa, senhora, eu não aguento mais falar com o computador, viu? Com o celular, eu tô. Acho que eu Não não aguento é? falar com as pessoas pessoalmente, viu? Porque é só Não computador, é? é só celular, é verdade. A gente tá precisando de contato um De, pouco, né? de Físico. contato, né? É verdade. Eu falei para o pessoal, falei, gente, que saudade de vocês, de ver vocês pedir processo, ficar esperando aqui. Nossa! Exatamente, é isso mesmo. Nossa senhora, é nessas horas que a gente dá valor, né? A gente dá Não valor. é A gente às vezes verdade? reclama de ter que ficar indo, voltando, enfim, mas é gostoso essa loucura, né? É gostoso isso. É. Faz parte também, né? É verdade. Eu vou confessar que eu adoro, sempre adorei na advocacia exatamente essa situação dinâmica que a gente tem, né? Poder É, ir para fora, exatamente. voltar, vai viajar para ver um processo do interior, volta, e enfim, atende cliente, faz audiência. E aí essa coisa de ficar só no escritório se me incomoda bastante. Mas, enfim, Faz parte, né? Não tem jeito, jeito. né? Faz parte. Doutora Simone, doutora Ingrid, o pessoal da comissão já está aí já a postos. Que bacana, que coisa boa. Querida, temos aí esse mês, né, a Semana Jurídica, que o Luiz está organizando, a OAB de São Bernardo. Vamos ter vários eventos, já vamos avisando o pessoal que com certeza a Comissão de Direito Previdenciário deve fazer alguma coisa, né? Sim, sim, já está organizado um evento da Comissão de Direito Previdenciário para a gente falar da valorização da advocacia previdenciária, que agora nós temos uma nova tabela de honorários da OAB, né, São Paulo, É, e está sendo o assunto do momento, e é tão bom falar de honorários, né, então a gente vai falar sobre verdade. isso, Bacana. O doutor exatamente. Luiz está aqui acompanhando a live também, nosso Que presidente da bacana. associação. Obrigada, doutor Luiz. E a Comissão de Direito e Família vai trazer o doutor Mário Delgado, que também é um dos maiores familiaristas que nós temos aqui no país, advogado fantástico. Mas vamos lá, Bacana. doutor, eu vou fazer, né? A maioria das pessoas acha que já conhece você, mas a gente acaba sempre fazendo uma breve apresentação para aqueles que efetivamente puderem ter passado sem conhecer. A doutora Priscila Monato é doutoranda em Direito Previdenciário pela PUC, professora de diversos cursos de pós-graduação e extensão, presidente do IAP, Instituto dos Advogados Previdenciários, presidente da Comissão de Direito Previdenciário da UAB de São Bernardo do Campo, e agora, recentemente, autora de um livro Pensão por Morte, os dependentes do segurado. Doutora, é um grande prazer recebê-la aqui na nossa comissão. Eu que agradeço. A gente fica super feliz de estar podendo contar com os colegas, né, sempre.
E a doutora hoje vai falar sobre as interlocuções entre o direito de família e o direito previdenciário. Então, eu queria passar a palavra para você. E aí depois a gente vai fazendo as perguntas, eu vou conforme o assunto, se tiver pergunta, tudo bem, posso ir fazendo? Claro, por favor. Então, Antes de mais nada, gostaria de agradecer imensamente o convite que me foi formulado pela Comissão de Direito de Família. É muito bacana, né, ver essas interlocuções realmente entre as comissões, porque os assuntos não tem jeito, eles acabam se interligando, né? Exatamente, eles acabam se interligando. Então, agradeço pelo convite, parabenizo pela iniciativa, parabenizo também toda a diretoria da UAB, o doutor Luiz, que está aqui presente, nossa vice-presidente, doutora Carmela, e os demais diretores, então, que também compõem a diretoria. Uma satisfação muito grande fazer parte aqui da UAB São Bernardo, também presidindo a Comissão de Direito Previdenciário. Bom, a gente vai falar de um assunto, então, hoje, que são as interlocuções entre o direito de família e o direito previdenciário. Tem muito assunto para a gente falar, né? Tem muitos benefícios, parece que não, mas nós temos 4 benefícios para conversar hoje. Nós temos o benefício de pensão por morte, o benefício de auxílio reclusão, o benefício de salário maternidade e o esquecido benefício salário família. Eu falo que é esquecido porque as pessoas nem se preocupam com ele, porque ele é tão pequenininho o valor dele, né? Mas ele também acaba protegendo a família. Então, quando a gente fala nessas interlocuções, a gente tem esses 4 benefícios para a gente analisar. E eu costumo sempre dizer que, muitas vezes, o direito previdenciário, ele acaba fazendo história no direito de família. A gente pega algumas situações, como, por exemplo, a questão da união homoafetiva. Nós tivemos uma primeira decisão falando sobre essa união homoafetiva aqui no direito previdenciário. No direito previdenciário. Exatamente. Depois que nós tivemos, né, a decisão do STF, que reconheceu a união homoafetiva como união estável, né, como união de pessoas, então, mas o direito previdenciário falou primeiro sobre isso, né? Então a gente vê várias situações, então, que o direito previdenciário ele se coloca à frente do direito de família, porque o que eu sempre falo, o direito, gente, é um só. Não tem como a gente dividir, né, nas áreas, a gente acaba dividindo para estudar, para ser mais fácil o nosso estudo, mas as áreas acabam se interligando, né? Então a gente vai falar desses 4 benefícios. Claro que a gente sempre acaba falando um pouquinho mais sobre pensão por morte, porque é o benefício que mais acaba gerando concessões na prática. A gente vê muito benefício sendo concedido. Infelizmente, nesse período aqui que nós estamos vivendo de pandemia, houve um aumento também na concessão desse benefício de pensão por morte. Então, a gente vai acabar falando sobre esses 4 benefícios. Então, pensão por morte, auxílio reclusão, tão polêmico auxílio reclusão, o salário família e o salário maternidade. Falei assim, tão polêmico, né? Só trazendo um dado aqui para vocês, né? O auxílio reclusão, que é tão criticado, esse benefício, ele representa uma parcela tão pequena de benefícios pagos pela Previdência Social, ele não chega a ser 0,25% dos benefícios pagos pelo INSS. Então, assim, a gente se preocupa muito com esse benefício, mas ele é praticamente irrisório perto dos demais benefícios que são pagos aqui pelo INSS, né? Esses benefícios devidos à família, então, aqui para o INSS. Então, acho que você poderia começar por esse, que vai demandar, acho que mais tempo, né? Que seria o pensão por morte. E aí eu queria que vocês pusessem, então, as formas práticas dele, né? De como requerer, onde requerer, enfim. Então, vamos lá, né? Começando a falar desse benefício que sofreu muita alteração, não só com a emenda constitucional, que foi a reforma da Previdência. Então, nós tivemos agora em novembro a reforma da Previdência, a emenda 103 de 2019, mas desde 2015 esse benefício já vem sofrendo alterações. E em 2015, uma mudança muito significativa que nós tivemos foi o prazo de duração do recebimento desse benefício para os cônjuges e companheiros, né? Até então, não existia idade para que o cônjuge, não existia prazo de cessação do benefício para o cônjuge e para o dependente. E essa lei 13.135, então, de 2015, ela passou a dizer que só a partir de 44 anos de idade do dependente que o benefício, então, passará a ser pago de forma vitalícia. Abaixo de 44 anos, então, o benefício de pensão por morte ele vai ter prazo de duração, então. Se a gente pegar a exposição
né, de motivos dessa lei, ela traz justamente aquela questão das jovens viúvas, daquelas jovens que se casavam com pessoas mais velhas para receber o benefício de pensão por morte. E sempre trago um caso aqui de uma colega minha que uma vez me ligou desesperada, falando um pouquinho dessas interlocuções entre o direito de família e o direito previdenciário. O avô dela estava internado na UTI e a cuidadora dele tinha casado com ele na UTI. E ele tinha mais de 80 anos de idade já. E ele tinha um patrimônio muito grande, né? E ela me ligou desesperada, falou, meu Deus do céu, meu avô casou, né? E ele já estava realmente no fim de vida, ela muito preocupada com a questão de patrimônio. Falei para ela na época, falei, olha, com relação ao patrimônio, não se preocupe, porque o regime que ele casou foi no regime de separação de bem, é obrigatório, né? Falei assim, o grande problema aqui, por que ele casou? Por que ela quis casar com ele? Para receber o benefício de pensão por morte. Ela não tinha nem 25 anos na época, né? E foi antes de 2015, falei, olha, ela casou para receber o benefício, como ele não tinha, a esposa dele já era falecida, ele não tinha filhos menores de 21 anos de idade, então ela casou para receber o benefício. Então a Lei 13.135 trouxe esse limitador e trouxe mais uma questão também inspirada no direito de família, que eu falo que foi um ponto positivo, que é a questão da indignidade, um instituto que já existia no direito de família, né, que afastava o direito da herança, e com a Lei 13.135 ele foi trazido para o direito previdenciário. Aliás, a inspiração de inclusão desse dispositivo na Lei 8.213 foi o caso da Suzane Richthofen, que teve toda aquela questão, né, que ela matou os pais e ela recebeu o benefício de pensão por morte. Então, a lei previdenciária viu que precisava ser incluída também na legislação previdenciária uma causa de não concessão de benefício de pensão por morte àquele que tenha praticado, que tenha causado, né, a morte do segurado, então do pai, enfim, do cônjuge ou do companheiro, né? Então, algo, tá vendo que o direito de família aqui, um exemplo do direito de família trazendo para o direito previdenciário, né, uma solução, né? E tem também na Lei 13.135, falando um pouquinho dela ainda, a questão da fraude do casamento. Esse exemplo que eu trouxe aqui para vocês, né, que a moça casou com o senhor para receber o benefício de pensão por morte, a Lei 13.135 trouxe a questão que esse benefício poderia ser cessado se comprovado a fraude do casamento somente para fins de benefícios de pensão por morte. E essa lei, né, foi a primeira lei que começou a trazer alterações nesse benefício de pensão por morte, porque em 2019 veio a MP 871, que foi convertida na Lei 13.846 de 2019, que trouxe outras alterações. E aqui a gente tem uma importante alteração com relação ao requerimento desse benefício de pensão por morte, que a gente vai falar aqui também do Código Civil. Olha só. Explicar como que era antes para que vocês consigam entender qual que foi a alteração trazida. Perfeito. Antes da Lei 13.846, o menor de 16 anos de idade, então o filho ou o irmão menor do que 16 anos de idade, ele tinha o prazo de até 90 dias após completar 16 anos de idade para requerer o benefício de pensão por morte e ter direito ao benefício desde a data do óbito. Então, trazer um exemplo. Uma criança de 4 anos de idade perdeu os pais, né, no acidente, o pai e a mãe, e ele não requereu esse benefício de pensão por morte. Naquele momento, ele tinha, né, até completar 16 anos de idade, mais 90 dias para requerer o benefício de pensão por morte e receber esse benefício desde a data do óbito. Então, ele receberia aí mais de 12 anos, né, de benefícios em atraso. O que a Lei 13.846 trouxe agora? A MP 871 convertida na Lei 13.846. Veja só, ele criou um prazo de 180 dias para esse menor de 16 anos requerer o benefício de pensão por morte. Então, o menor de 16 anos ele tem 180 dias para requerer o benefício. Caso contrário, o benefício vai ser concedido, mas vai ser concedido somente a partir do momento que ele fizer o requerimento. E a gente traz aqui, né, o Código Civil, que o Código Civil diz que não corre prescrição contra esse menor. Né? Mas a gente tem uma problemática que já foi discutida em outra situação anterior, quando buscamos
a ampliação do benefício de pensão por morte até 24 anos de idade. E entendeu-se que a legislação previdenciária é uma lei especial e que, portanto, ela prevalece sobre a lei geral, trazendo, então, a aplicação da LINDB, né, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, olha só, mas a gente tem uma solução que, no meu ponto de vista, essa alteração, ela é inconstitucional, porque se a gente pega lá o artigo 227 da Constituição, né? Aliás, em todas as minhas aulas, sempre quando eu vou falar de benefícios devidos à família, eu não começo falando da disposição prevista na Constituição referente ao direito previdenciário. Eu sempre trago o artigo 226 e o artigo 227 da Constituição Federal, né? Que lá no artigo 227, parágrafo 3º, inciso 2º, ela fala o seguinte, que os direitos da criança, do jovem e do adolescente, os direitos previdenciários dessa criança, desse jovem e do adolescente, elas têm que ser observados, né, para que ela tenha toda a sua garantia. Então, essa lei 13846, no meu ponto de vista, né, ela é inconstitucional porque ela viola essa proteção constitucional trazida à criança. E vou além, né? Nós temos o Estatuto sobre a Criança, que é uma convenção internacional, uma das convenções, é a convenção mais ratificada no mundo, tem quase 200 países que já ratificaram essa convenção internacional. E salvo engano, lá no artigo 11 da convenção, fala que a lei nacional ela tem que facilitar a concessão do benefício previdenciário às crianças e não dificultar. E a gente vê que a lei nacional, né, ela está dificultando e não facilitando, né? Então, esse é um ponto que a gente vê aí na lei 13846, que acabou sendo inconstitucional. E olha só, né, já que eu estou falando de filhos aqui, né, a gente teve uma alteração não na lei 13846, mas na emenda número 103 de 2019, com relação ao menor sobre guarda, né? Falar aí de direitos de família, né, do menor sobre guarda, que tem toda a proteção, então, no direito de família, né, na questão da guarda realmente dessa criança. E o direito previdenciário, falar um pouquinho também como que era para que vocês entendam o que aconteceu com essa reforma. Na redação original da Lei 8.203 de 91, nós tínhamos a proteção do menor sobre guarda para fins de recebimento do benefício de pensão por morte. Então, menor sobre guarda poderia receber o benefício de pensão por morte. Em 1997, a Lei 9.528 de 1997 excluiu o menor sobre guarda da proteção previdenciária. Falou o seguinte, olha, o menor sobre guarda não vai ter mais direito a receber o benefício de pensão por morte. E isso surgiu, então, uma discussão judicial e foi até tema do STJ, o tema 952 do STJ, que entendeu o seguinte, que o ECA deveria prevalecer sobre a lei previdenciária em razão do princípio da especialidade, então que mesmo após 1997, o menor sobre guarda teria direito de receber o benefício de pensão por morte. Então nós tínhamos conseguido uma conquista no Poder Judiciário, trazendo aí essa aplicação, né, do princípio da especialidade. E aí, o que a Emenda Constitucional 103 de 2019 fez? Ela veio e criou lá quem receberia o benefício de pensão por morte e trouxe a seguinte frase: terá direito de receber o benefício de pensão por morte exclusivamente os enteados e menor tutelado. Ele excluiu, a emenda constitucional excluiu, mais uma vez, a proteção do menor sobre guarda. Então, vejam que nós vamos entrar mais uma vez nessa discussão se o menor sobre guarda terá direito de receber o benefício previdenciário e qual que vai ser o nosso argumento aqui. Volto lá para o artigo 227, né? Vejam que esse artigo 227 da Constituição ele vai ser base aqui praticamente de todas as inconstitucionalidades trazidas tanto pela Lei 13.846 quanto pela emenda número 103 de 2019, né? E aqui a gente falando só de filhos. E aqui eu vou trazer uma outra problemática também, que é até legal a gente falar aqui com o pessoal de direito de família, né? Que é com relação à união estável. A gente tem a proteção
da união estável aqui no direito previdenciário, né? Então, quando a gente fala em dependentes do segurado, eles são dependentes de primeira classe, então cônjuge e companheiros têm direito de receber o benefício de pensão por morte. Mas a Lei 13.846 agora, ela trouxe uma exigência para a união estável, que essa união estável, então, ela deve ser comprovada com prova documental e não pode ser qualquer prova documental. A prova tem que ser contemporânea aos fatos, então contemporânea à união, e não pode ser produzida em período superior a 24 meses antes do óbito. Olha só a exigência. Então, para eu comprovar uma união estável, eu tenho que juntar documentos dos 24 últimos meses que eu vivi, que o segurado viveu lá com a companheira, né? Caso contrário, o benefício não vai ser concedido porque não vai ser comprovada a união estável. E aqui eu trago para vocês, né, o artigo 226 da Constituição Federal, que fala sobre a união estável. O que é a união estável, né? Que a união estável, então, é a união entre pessoas e é justamente aquela união informal que não necessita de nenhum tipo de formalidade para que ela seja concedida. Pelo contrário, né, a Constituição fala que essa união, a lei infraconstitucional tem que facilitar a sua conversão em casamento. E vejam, a lei previdenciária aqui, então, a lei 13.846, que alterou a lei 8.203 de 91, ela trouxe uma exigência de uma prova material para a união estável. E que, na prática, a gente acaba tendo uma dificuldade muito grande de fazer essa comprovação, né? O decreto 3.048 agora teve alteração pelo outro decreto, 10.420, que várias alterações, né? A gente teve uma alteração agora que exige somente 2 provas para prova documental para comprovar a união estável. Aí o decreto ele traz um rol de documentação. Aqui a Cris perguntou, né? Mesmo que eu tenha escritura pública, então, a escritura pública é um dos documentos, né, que vai comprovar essa união estável. Mas assim, olha só, essa escritura pública, ela só vai ter validade com essa lei, com a lei 13.846 de 2019, se ela tenha sido firmada nos últimos 24 meses. Porque se ela é uma escritura que aconteceu há 10 anos, o que vai acontecer? Ela vai ter que fazer prova que ela continua vivendo em união estável. Olha só, né, a problemática. A pessoa tem que ficar pensando em produzir provas, né, que a cada 2 anos ter prova para comprovar. Nesse caso, então, vamos para as redes sociais, publicar que está... Exatamente. Instagram, né, Facebook, logicamente hoje. Mas assim, né, a gente fala dessa questão, mas na prática, gente, parece que eu estou exagerando, mas é muito difícil que as pessoas tenham prova documental. É difícil. Uma coisa que, até porque às vezes já teve filho, há 20 anos atrás. Exatamente. Fez a escritura de união estável há 10 anos e hoje você não se preocupa com isso, porque é tão natural, uma coisa tão corriqueira, né? Exatamente. E prova testemunhal, vale então, ou não? A prova testemunhal tem validade, mas agora com a lei 13.846 de 2019, ela só vai ter validade se tiver início de prova material. Então, de qualquer forma, a gente vai ter que ter esse início de prova material. No meu ponto de vista, tá? Judicialmente, a gente vai conseguir afastar essa questão. A gente vai conseguir afastar, no meu ponto de vista, é inconstitucional, por causa do artigo 226, que não exige nenhum tipo de formalidade. Mas, administrativamente, então, requerendo lá o benefício no balcão do INSS, você vai precisar trazer essa prova, né? A prova testemunhal, ela só vai ser utilizada se eu tiver um início de prova material. Uma foto, um documento, qualquer tipo de documento nesse sentido, né? Doutora, queria fazer até uma pergunta, né? Assim, todas essas provas vão ser apresentadas diretamente no INSS, no processo administrativo, correto? Isso. E se for negado? Ou eu vou ter que ter uma declaração do juízo da família para poder utilizar? Eu vou poder fazer todas essas provas direto no juiz federal? Como que funciona toda essa... Olha só, uma ótima pergunta que acaba acontecendo. Muitas pessoas têm dúvidas práticas com relação a isso. Não precisa ter o reconhecimento lá da vara de família, não precisa ingressar com uma ação de reconhecimento perante a vara de família, a fim de que
isso possa ser levado no INSS. Dentro do processo judicial, tanto no processo administrativo quanto dentro do processo judicial, você vai poder, então, produzir essa prova. E aqui uma curiosidade, se você tiver esse reconhecimento lá na vara de família e lá aquela sentença da vara de família, ela foi baseada com prova única e exclusivamente testemunhal, prova única e exclusivamente testemunhal, o INSS não vai acolher essa sentença. Ele vai querer, né, ele vai querer a prova documental. É a mesma problemática que a gente tem com o direito do trabalho, com reconhecimento de vínculos de emprego, para trazer aqui com o tempo de contribuição. Embora, né, a gente tenha essas interlocuções, a gente vai ter que ter questões próprias aqui no direito previdenciário. Então, não vai bastar só a sentença. Eu vou ter que trazer documentos também que comprovem essa união estável para fins de recebimento do benefício de pensão por morte, né? Então, é uma problemática muito grande na prática, achar documentação que comprove essa união estável. O que você tem utilizado, tem orientado para se utilizar além das redes sociais que a gente falou? As redes sociais. Então, a gente pode ter comprovante de residência no mesmo endereço, imposto de renda que declare, né, o companheiro como seu dependente, procuração outorgada em conjunto, certidão de filhos havidos em comum. E aqui, uma aluna comentou comigo que ela usou na pensão por morte, eu achei bem interessante, isso sempre falo agora para todo mundo, que o casal adotou um cachorrinho e tinha um termo de um cartãozinho de adoção, né, do cachorro, e tinha o nome dos dois, que eles foram adotar em conjunto. Então, esse documento foi utilizado para comprovar a união estável, né? Então, qualquer tipo de documento que tenha, né? Os dois juntos. Os dois juntos, exatamente, que tenha nessa relação. E é importante, né, já que a gente está falando de união estável, que a gente falou já da alteração do decreto, o decreto agora ele fala, né, de união estável, ele usa a expressão, antes ele usava a expressão união entre homem e mulher, e agora ele utiliza a expressão união entre pessoas, justamente reconhecendo agora a possibilidade, né, da união homoafetiva para fins de recebimento do benefício previdenciário. E acho que vai ficar mais complicado ainda com esse processo, esse recurso lá em Brasília, das famílias paralelas, né? Exatamente. Suspenso o julgamento, né? A gente tem o tema 526, né, que é do concubinato impuro. A gente tem dois temas lá, tem esse do concubinato impuro e tem uma outra questão que é de um regime próprio de previdência, que é uma mulher casada, né, com um homem, e esse homem tinha uma relação homoafetiva. Se esse relacionamento homoafetivo também gera direito previdenciário. Esse tema 526, né, é um tema muito polêmico, eu sempre falo dele quando a gente fala dessas interlocuções, que se discute o seguinte: se o concubinato impuro de longa duração, ou seja, se a amante tem direito de receber o benefício previdenciário de pensão por morte. Olha a problemática disso. E eu falo e nós do Direito de Família estamos também ansiosos aguardando essa decisão, porque aí vai abrir um caminho gigantesco, né? Olha a repercussão disso para o direito de família, porque aqui para o direito previdenciário, o que vai acontecer é a divisão do benefício entre as duas, né? Ou entre os dois. Mas no direito de família, a gente fala não só na divisão de benefício, a gente vai falar na divisão de patrimônio. De patrimônio, exatamente. Então, né, vai ficar um negócio que você também esteve lá naquele congresso que teve em Santo André, que o doutor Barroso, o ministro Barroso estava, ele inclusive comentou. Ele falou, não sei o que eu vou fazer com isso. Exatamente, a gente entra na discussão das famílias poliafetivas, né? A gente tem muita discussão aqui, que começa a discussão aqui no direito previdenciário, e esse tema é um exemplo típico, né? Fala, olha só, gente, o direito previdenciário, tanto é que os institutos de direito de família estão todos habilitados lá como amicus curiae, para fazer, né, a defesa, né? Porque isso vai repercutir muito no direito de família, né? Uma decisão previdenciária, se o concubinato impuro. E sabe que tem decisões, né? Do tribunal. Eu tenho um caso prático aqui que eu tive a oportunidade de atuar, que o benefício foi dividido entre duas mulheres, né? Que era a esposa e a concubina, né? Que o benefício foi dividido entre as duas, cada uma recebe metade, então
do benefício de pensão por Se morte. eu não me engano, aqui no escritório, com a doutora Ana Cristina, que faz a parte previdenciária, que é membro da sua comissão e da minha Sim, também, né? Ela teve um caso aqui que aconteceu isso, foi dividido, exatamente. Acho que divide, aconteceu né? dessa forma. O duro é a gente falar, né? Avisar para o cliente, né, que o benefício dela vai ser dividido, né? Não porque não porque, sei lá, apareceu um filho, mas porque apareceu uma outra pessoa, né? E é muito comum isso acontecer na prática, né? É mais do que é mais comum do que a gente imagina, de pessoas que estão recebendo o benefício e são surpreendidas pela redução do seu benefício pela metade, porque uma outra pessoa veio e se habilitou. E quando eu falo outra pessoa, por quê? Pode ser uma concubina, pode ser uma mulher ou pode ser um homem, porque a gente tem também o reconhecimento, né, das uniões. A Cris perguntou se nesse caso precisa comprovar dependência econômica, né? A gente entra numa problemática aqui que é o seguinte: dependente de primeiro grau, então que é cônjuge, companheiro e os filhos menores de 21 anos de idade, não precisam comprovar a dependência econômica. A dependência econômica deles é presumida. Olha a loucura, né? A dependência econômica é presumida. Então, aqui a tese é de que a concubina teria direito de receber o benefício previdenciário, independentemente, né, de comprovar a dependência econômica, porque a dependência dela seria presumida. E é justamente isso que está sendo discutido lá no sistema 526, né? Porque a gente tem um concubinato que gera dependência econômica e outros não, que não geram a dependência econômica, né? Uhum. E uma outra questão, né, que a gente tem também envolvendo aí o direito de família, já que a gente está falando dos dependentes, é com relação à família socioafetiva. Se isso também gera direito ao recebimento do benefício previdenciário, né? E aqui o direito de família, né, da decisão do STF, já reconheceu, então, a família socioafetiva. Eu sempre explico que essa família socioafetiva é aquela família, aquela expressão que a gente usa, meu filho, criei, como se, meu filho do coração, criei como se ele fosse, né? A multiparentalidade, né? Agora. Exatamente, a multiparentalidade, e isso gera também direito aqui para o direito previdenciário. Não temos uma decisão ainda, pelo menos não encontrei uma decisão ainda a respeito de concessão de benefício de pensão por morte, mas nós temos um exemplo aqui no TRF da terceira região, inclusive a doutora Marisa Santos, nossa desembargadora aqui do TRF da terceira região, ela habilitou uma herdeira para fins de recebimento de atrasados. A herdeira já era maior de 21 anos, por isso que não se falou no benefício de pensão por morte, né? Mas ela determinou o pagamento dos atrasados, reconhecendo, então, a paternidade socioafetiva, reconheceu como se filha ela fosse, né? Então, a gente tem essas interlocuções aqui, né? O concubinato, família poliafetiva, família socioafetiva, a questão dos companheiros homoafetivos, todas elas acabam sendo trazidas aqui. E provavelmente isso vai depender mesmo da jurisprudência, porque se você tem uma criança que ela tem o reconhecimento de 2 pais e 2 mães, que hoje é o que é permitido, né, como familiar socioafetiva, como é que vai fazer? Ela vai receber, os 4 morrem, sei lá, dá um azar, os 4 e pode acumular e morrem. Ela vai receber 4 benefícios? O filho, né, não tem... A lei previdenciária, a emenda mesmo, a número 103, ela proíbe a acumulação de benefícios deixados por cônjuge ou companheiro, mas de pais não. Então, eu entendo que poderia receber. Por quê? Houve a fonte de custeio das 4 pessoas. As 4 pessoas contribuíram para a Previdência Social e, portanto, pode gerar a concessão do benefício previdenciário, né? Não haveria nenhum tipo de impedimento para isso, né? E a gente está falando aqui da família, né? Da pensão por morte, até falando de filhos, a gente acaba entrando também no salário maternidade, porque o salário maternidade agora a gente tem a possibilidade de concessão desse benefício para os pais e mães adotivas, né? Não só para as mães biológicas, mas também para os pais adotivos. E a discussão, o que se tem, que é uma proibição na legislação, aí sim tem uma proibição, que se eu tenho um casal homoafetivo, então se eu tenho 2 mulheres ou 2 homens, que independente do que sejam, então se eu tenho 2 mulheres, então como que vai acontecer se adotar uma criança?
né, somente uma delas vai poder receber o benefício de salário maternidade, assim como 2 homens. Se os 2 homens adotarem uma criança, somente um deles vai poder receber o benefício de salário maternidade. Aí sim, há uma proibição na legislação, né, que concede o benefício de salário maternidade. Mas para o benefício de pensão por morte, não, pode acumular. Então, entendo perfeitamente possível aqui a acumulação desse benefício de pensão por morte. Mas provavelmente, né, futuramente vai vir alguma alteração na legislação Com certeza. proibindo, né, a acumulação dos benefícios, né, dos filhos, porque são realidades, né, realmente que estão acontecendo aqui no nosso dia a dia, fatos que acontecem na sociedade que acabam repercutindo aqui, então, na questão do direito previdenciário, né? Então, a gente tem, né, quando a gente fala em dependentes do segurado, que são aqueles que estão na lei, no artigo 16 da 813, a gente acaba tendo uma interlocução muito grande com o direito de família. E eu defendo o seguinte, que esse rol do artigo 16, ele deveria ser um rol meramente exemplificativo e não um rol taxativo. Pelo seguinte, nem sempre aquele que está dentro desse artigo 16 é quem depende economicamente do segurado. Às vezes a gente tem pessoas que fazem parte daquele núcleo familiar, mas que não estão dentro daquele rol. Por exemplo, a mãe, vou dar um casal, tá? Um homem e uma mulher. Então, os dois são eles são independentes financeiramente falando, tá? O homem trabalha, a mulher trabalha. E a mulher trabalha e ela que ajuda no sustento da mãe dela, tá? Ela que paga convênio, ela que paga aluguel, enfim. Ela ajuda no sustento da mãe dela. Se essa mulher vier a falecer, quem vai ter direito de receber esse benefício previdenciário não é a mãe dela, vai ser o marido. Porque o marido é dependente de primeira classe. Então, vejam como esse rol, esse artigo 16, ele acaba afastando a proteção previdenciária daqueles que realmente precisam, né? Tá. E, doutora, pode haver renúncia ao direito, transferência desse direito? Não. Não, não pode. Porque Não pode. se ele requerer o benefício, vai ser concedido a ele. Se ele não requerer, o INSS vai ver que era casado e não vai conceder à mãe esse benefício. Aí tem que ser na camarantagem mesmo, né? Ele vai receber o benefício e vai ter que passar para a sogra. Eu só queria ver acontecer na prática, né? Porque e não tem a legislação previdenciária não permite, né? Então, eu falo que esse rol ainda do artigo 16, ele é um rol muito engessado, né? Ele acaba sendo um rol engessado que a gente não reflete a realidade. Esse rol é um rol que vem lá desde 1960. E muitas pessoas declaram, inclusive, a dependência dos pais no próprio imposto de renda. Exatamente, né? E o problema é que, assim, os pais, eles são dependentes do segurado desde que não exista dependente de primeira classe. Né? A gente tem os dependentes de primeira classe, então cônjuges, companheiros, filhos menores de 21 anos, inválidos, enfim. Mas se a gente tem dependentes de segundo grau e existe dependente de primeira classe, os de segundo grau não terão direito de receber o benefício previdenciário. Né? Então, acaba desprotegendo. E eu falei aqui dos filhos, né? Um ponto interessante também para a gente falar é que os filhos inválidos ou com deficiência, eles têm direito de receber o benefício de pensão por morte, ainda que eles tenham mais do que 21 anos de idade. Então, porém, essa invalidez ou essa deficiência, ela tem que ter tido início antes de completar 21 anos de idade, né? Ou antes do óbito do segurado, né? Não adianta, né, você completou 21 anos de idade e depois ficou inválido ou passou a ser uma pessoa com deficiência e requerer esse benefício previdenciário. Aí você não vai ter direito. Tem que ser antes de você ter completado os 21 anos de idade, ou essa deficiência ou essa invalidez, ela tem que ser antes do óbito do segurado, né? E já que eu falei de óbito aqui, eu vou lembrando, né? Vou falando as coisas e vou lembrando. A gente tem a morte real, né? A morte presumida. E também aqui no direito previdenciário, a gente tem a possibilidade de se conceder o benefício de pensão por morte no caso de desaparecimento ou ausência. E é um pouquinho diferente do que acontece no Código Civil, que você tem um prazo enorme, né? Para que seja declarada essa ausência. E no direito previdenciário, esse prazo é só de 6 meses. No caso de ausência, a gente tem um prazo só de 6 meses.
Então, passados 6 meses, né, do desaparecimento, da ausência do segurado, o benefício de pensão por morte já vai poder ser concedido, então, ao segurado, aos dependentes do segurado. E se por um acaso o segurado vier aparecer, está vivo em algum lugar, o benefício vai ser cessado e não vai precisar devolver os atrasados. Esse prazo ele é dispensado, esse prazo de 6 meses, no caso de acidente, catástrofe, enfim. Então, um exemplo, né, recente, triste, que a gente tem lá de Brumadinho, que alguns corpos desapareceram. Então, se comprovar que a pessoa estava naquele ambiente, naquele local, os dependentes passam já a ter, então, o direito do benefício de pensão por morte, né? Não vai ter que esperar todo aquele prazo previsto na legislação civil, né? Mas também, se aparecer, o benefício vai ser cessado, né? E hoje em dia é muito comum, é muito fácil de descobrir, né, se o dependente, se o segurado continua vivo. Por quê? O sistema do INSS, ele está todo informatizado. A gente tem, então, hoje o Cadastro Nacional de Informação Social, que você consegue acessar no portal, né, que é o portal do meu INSS. Então, o segurado começou a trabalhar. Às vezes ele sai aqui de São Paulo, vai lá para o Nordeste, começou a trabalhar no Nordeste, teve um vínculo em carteira, pronto, aparece já o benefício cessado, né? Hoje a gente tem, né, mais facilidade de encontrar essas pessoas, né? De saber ter as informações, né? E eu queria te fazer uma pergunta que já tinham me encaminhado aqui. Para você colocar alguém como dependente, né, lá no INSS, você tem que apresentar alguma prova de que existe uma união estável, que existe algum vínculo ou não? Você pode chegar lá e fazer a declaração da pessoa que você quiser. Então, desde 1995, a gente não tem mais essa possibilidade de fazer a declaração, de indicar quem vai ser o seu dependente. Qual que é o momento de demonstrar de você mostrar para o INSS que você é dependente do segurado? É a partir do fato gerador do benefício de pensão por morte ou auxílio reclusão, que é a morte ou a reclusão do segurado. Então, é a partir desse momento que os dependentes vão ao INSS requerer o benefício previdenciário e a partir daí que ele vai fazer a prova, ele vai comprovar a sua condição de dependente. Porém, a emenda 103 de 2019 trouxe uma novidade com relação aos dependentes inválidos ou os dependentes com deficiência, seja deficiência grave, intelectual ou mental. Como que é essa questão de comprovação, né, dessa deficiência? Antes mesmo do óbito, esse dependente inválido ou com deficiência, ele vai mostrar essa situação perante o INSS, ele vai ser submetido a uma perícia médica, ele vai ter reconhecido a sua condição, caso o segurado venha a falecer ou caso o segurado, né, fique recluso, ele já vai ter essa condição pré-estabelecida. Porém, a emenda constitucional diz o seguinte, que essa condição poderá ser revista a qualquer tempo pelo INSS. O que isso vai acontecer na prática? O INSS pode até reconhecer a condição desse dependente inválido ou com deficiência, mas na hora que chegar o momento do óbito, ele vai falar, volta aqui, deixa eu ver se você realmente está inválido, se você continua com deficiência. Exatamente. Tá. Então, agora, basicamente... né, o que me deixou na dúvida, porque nos casos a pessoa está trabalhando, ela falece, para você habilitar quem vai receber as verbas decisórias, os créditos trabalhistas, pede-se, até tem aquela lei, eu não lembro a hora de cabeça, que pede a certidão de dependentes. Então, não existe mais essa certidão. Não, existe a certidão de dependentes. Isso é um grande problema também, né, no trabalhista, porque eles pedem essa certidão de dependentes habilitados à pensão por morte. Um documento que você consegue pedir no site do INSS, né? Essa certidão de dependente habilitado à pensão por morte, você vai ter somente a partir do momento que você requerer o benefício de pensão por morte. Antes disso, você não tem quem são os dependentes, porque o momento para você passar a comprovar essa dependência, essa condição de dependente, é a partir do óbito do segurado. Não tem mais aquela inscrição, né? Que a gente tinha até na carteira profissional, né? Isso. Que indicava ali, né, como dependente, né? Hoje a gente não tem mais isso. Hoje o momento para inscrever, a gente tem até na 813 que fala, né? Como que é feita a inscrição do dependente. A inscrição do dependente é feita, então, no momento
do requerimento do benefício de pensão por morte. Num só ato, então, né, falando em termos práticos aqui, num só ato, quando você vai requerer o benefício de pensão por morte, então o segurado faleceu. Segurado faleceu, você vai pegar, então, a certidão de óbito desse segurado, e aí você vai ter que ver a documentação necessária para comprovar a sua condição de dependente. Então, se é esposa, você vai juntar o quê? A certidão de casamento. Se é companheira, você vai ter que juntar 2 documentos naqueles prazos de 24 meses. Se é filho, você vai juntar a certidão de nascimento do filho. Aí pode ser que a gente esteja falando de dependente de segunda classe, que são os pais, e os dependentes de terceira classe, que são os irmãos. Para esses dependentes, até a Cris tinha feito uma pergunta aqui, né? Nesse caso, desses dependentes de segunda classe, que são os pais e os irmãos, para esse caso, vai precisar fazer a comprovação da dependência econômica. Aí sim, eu vou precisar comprovar a dependência econômica. Além de eu comprovar minha condição de dependente, além de eu comprovar que eu sou filha ou que eu sou irmã, eu vou ter que comprovar também que eu dependi economicamente do segurado. Aí aqui a prova vai ficando mais difícil ainda, né? E é importante dizer, né, que essa dependência, ela não precisa ser uma dependência exclusiva. Porque pode ser que eu dependa só parcialmente daquele segurado. Então, pode ser que eu tenha uma renda, mas que eu dependa parcialmente. Eu preciso, sei lá, que ele me pague o meu convênio médico, que ele pague o meu... Que é muito comum, né? Que é muito comum, né? Então, a dependência econômica, ela não precisa ser uma dependência econômica exclusiva, né? Ela pode ser parcial, embora o Poder Judiciário seja bem travado, rigoroso. Isso, né? É bem rigoroso, né? Bem rigoroso com relação a essa questão, né? Mas a lei não exige nenhum tipo de exclusividade para fins de comprovação da dependência. Entendi. E o que mais que eu ia te perguntar? A questão da socioafetiva a gente já falou, socioafetividade, né? Aí você ficou de falar sobre a questão do auxílio reclusão. O auxílio reclusão, que é polêmico, gente, é um benefício polêmico esse, né? Esse benefício de auxílio reclusão, ele tem os mesmos requisitos da pensão por morte com relação, então, a quem são os dependentes, então, a mesma lógica, porém, ele tem critérios próprios do fato gerador, que ao invés de ser a morte, vai ser a reclusão. E esse benefício, ele tem uma carência agora com a Lei 3846, então o segurado tem que ter vertido 24 meses para a Previdência Social, para que os seus dependentes tenham direito a esse benefício de auxílio reclusão. E não é qualquer dependente que vai receber esse benefício. Somente os dependentes do segurado que seja de baixa renda. Então, aquele segurado que recebe menos de 1.400 e pouquinhos reais por mês é que vai gerar direito a esse benefício de auxílio reclusão. Então, por isso que eu falo que esse benefício ele representa aí 0,25%. Muito pouco. Por quê? Bem diferente das fraudes, que eu lembro que eu fui numa palestra que você organizou ano passado com um delegado. Sim. Que as fraudes representam quase... doutor Rafael Dantas, isso, né? O delegado da Polícia Federal. Quase 30%, 40% do que se paga de previdência, né? Doutora... Voltou. Travou, agora voltou. E bem diferente das fraudes. Então, esse benefício, assim, ele acaba sendo até esquecido nos nossos estudos, porque as regras são as mesmas da pensão por morte, mas ele não tem muita demanda, né? Diferente do pensão por morte. Pensão por morte, gente, muito, muito benefício realmente que é pago, né? Porque principalmente a gente está vendo bastante nesse momento. Claro que tem a questão dos dependentes, ele tem requisitos próprios, então, para concessão. Esse benefício de pensão por morte é importante dizer aqui que ele não tem carência para concessão. O que isso quer dizer? Que o segurado trabalhou um único dia, né? Então, o primeiro dia de emprego dele, ele foi lá, trabalhou, morreu, os dependentes já passam a ter direito ao benefício de pensão por morte, né? E ele exige que tenha qualidade de segurado, não precisa de carência, mas tem que ter qualidade de segurado, tem que estar contribuindo ou estar dentro do período de graça, que muita gente desconhece também isso. Às vezes a pessoa acha assim, a pessoa está desempregada, não vai ter direito a receber o benefício de pensão por morte? Não. Às vezes tem direito de receber o benefício de pensão por morte, porque ele estava dentro daquele prazo que a lei previdenciária chama de período de graça, que é aquele prazo que está previsto no artigo 15 da 8.203 de 91.
Esse período de graça ele pode ser de até 37 meses e meio. Né? E tem uma outra situação, até já que a gente falou desse período de graça, é importante também saber por que o segurado parou de trabalhar. Às vezes ele está há algum tempo sem trabalhar, mas ele parou de trabalhar porque ele estava doente. Se ele estava doente, ele deveria receber, então, benefício por incapacidade. Seja um auxílio-doença, que agora mudou a nomenclatura, ou seja uma aposentadoria por invalidez, que mudou a nomenclatura também. Agora a gente fala em aposentadoria por incapacidade permanente. Então, às vezes o segurado estava doente, e por isso ele parou de trabalhar. Nesse caso, pode ser concedido, então, também aos dependentes o benefício de pensão por morte. A Cris perguntou aqui, essa comprovação deve ser mesmo quando é para filhos, mesmo que não haja nenhum vínculo entre os genitores? Qual comprovação, Cris? Não sei se a tua pergunta veio atrasada, essa comprovação de qualidade de segurado? Qualidade de segurado e carência. Carência não tem para o benefício, qualidade de segurado mesmo que seja para filhos, tá? Esse benefício só vai ser pago se o segurado tiver qualidade de segurado no momento do óbito. É um benefício previdenciário, tá? Benefício previdenciário, ele só é pago para aquelas pessoas que contribuem para o INSS ou que contribuíram para o INSS e que estão dentro desse período que é o considerado período de graça. E até foi bom ela fazer essa pergunta, porque essa regra também é para o auxílio reclusão. As pessoas falam, o preso vai ter direito. Não, gente. Né? O auxílio reclusão, ela perguntou, não, o auxílio reclusão ele só vai ser pago se a pessoa for segurada da Previdência Social. Se ela não for segurada da Previdência Social, não vai receber benefício de auxílio reclusão. Por isso que é tão pouco esse benefício, representa só 0,25%, gente. Porque normalmente essas pessoas não estão trabalhando. Exatamente. Né? Geralmente as pessoas não estão contribuindo para a Previdência Social. Essa é a realidade. Né? A grande maioria. Não que não tenha. Quando já estou muito na área penal, eu tive alguns casos que eu indiquei para a família poder ir. Claro. Mas a grande maioria normalmente não está trabalhando, né? Exatamente. A grande maioria nunca contribuiu para a Previdência Social, enfim. Mas tem casos que sim, que ela contribui. Até casos de pensão alimentícia. E até casos de pessoas que são acusadas e presas injustamente. Sim, eu já tive um cliente aqui que aconteceu isso, os pais acabaram recebendo e depois o rapaz foi absolvido e tudo mais. Então, caso de pensão, já que a gente está falando de interlocução entre direito de família, caso de pensão alimentícia, né, que permite a prisão. Pensão alimentícia, então, a gente tem, a pessoa ficou presa, vai gerar direito ao benefício de pensão por morte, de auxílio reclusão? Vai gerar o direito ao benefício de auxílio reclusão, né? Caso ele fique realmente preso e seja considerado dependente de baixa renda, né? Então a gente tem muitas interlocuções, né? A gente poderia ficar aqui horas falando, eu tinha até mais 2 perguntas, mas eu não sei nem se dá tempo ainda. Acho que dá, pode perguntar. Então vamos lá. Se a pessoa tem uma união estável, não reconhecida, tal, o fato de ela requerer o benefício de pensão por morte, né, na via administrativa ou judicial previdenciária, não significa que ela obrigatoriamente vá pleitear qualquer tipo de herança, né, ou nomeação na área de família. Isso acaba não sendo conflitante, correto? Sim, não, ela pode, inclusive, né, a gente até discute a competência para fins de reconhecimento de união estável, se a questão for meramente para obtenção de benefício previdenciário, a competência vai ser da Justiça Federal. A Justiça Federal que vai reconhecer essa união estável para fins de concessão desse benefício de pensão por morte, né? Não precisa entrar aqui, não vai conflitar com a ação lá do direito da vara de família. Né? Existe, a Cris está perguntando, existe algum limite, doutora, para esse auxílio reclusão ou não? É de acordo com o recolhimento mesmo? O limite para esse auxílio reclusão só vai ter direito de receber os dependentes do segurado. O segurado ele tem que ser considerado segurado de baixa renda.
que é isso? Aquele segurado que ganha menos de 1.400 e pouquinho, não vou lembrar os valores exatos, os centavos, mas aquele que ganha menos de 1.400 e pouquinho por mês. Se ganhar, por exemplo, aqui, o pai ganhar 3.000 reais, foi preso, os filhos não vão ter direito, nem a esposa, de receber o benefício de auxílio reclusão, né? A gente tem esse limitador aqui do segurado ser segurado de baixa renda, né? Há essa limitação. E agora, já que ela perguntou aí de limitação, hoje o benefício de auxílio reclusão ele sempre vai ser do valor de um salário mínimo. O dependente vai receber o valor de um salário mínimo. O pessoal até divulga, né? Ah, o benefício é pago no valor de um salário mínimo por dependente. Não, gente. Se o preso tiver 10 filhos, esse salário mínimo vai ser dividido, 1.045 vai ser dividido por 10, né? Vai ser dividido por 10, não tem jeito, né? Não tem jeito. Entendi. Tá. E, doutora, no caso de... a gente já teve alguns casos assim que a pessoa faleceu, ela tinha a esposa do qual ela não se divorciou, né? Estava lá em stand-by e acabou e tinha uma família nova, uma união estável com uma nova mulher. Essa primeira esposa vai lá e se habilita e omite essa situação toda. Isso pode gerar devolução, pagamento de indenização? Tem alguma decisão nesse sentido? Olha só, a Lei 13846, ela trouxe a possibilidade agora da chamada habilitação provisória na pensão por morte. Justamente por causa dessa questão, né? Então, tinha lá a ex-esposa, que era só separada de fato, né? Esposa separada de fato. Não tem direito oficialmente a receber... esposa ainda, né? Esposa, mas separada de fato, não tem direito a receber benefício de pensão por morte, tá? A legislação previdenciária fala que a separação de fato não dá direito a receber o benefício de pensão por morte. E aí tem a atual esposa, né, que a companheira, se essa separada de fato for requerer o benefício de pensão por morte e não avisar o outro, ela não vai ser penalizada por isso. O INSS que tinha que ter feito esse controle. Aí, a partir do momento que a esposa atual, a companheira atual requerer o benefício previdenciário, ela vai ter a cessação do benefício anterior. E aqui, já que a gente falou de esposa, a ex-esposa, ela pode receber também o benefício de pensão por morte, desde que ela comprove ou que ela recebia a pensão alimentícia, ou caso ela não receba pensão alimentícia, ela tem que comprovar a dependência. Aí que sim, ela vai comprovar a dependência econômica. A gente tem até uma súmula, que é a 336 do STJ, que usa também a questão do direito de família, em razão dos alimentos serem renunciáveis, né? Ela fala o seguinte, olha, se ela renunciou aos alimentos ali no momento da separação, né, mas comprovou a necessidade superveniente desses alimentos, ela vai ter também direito ao recebimento do benefício de pensão por morte. Então, mais uma vez, aqui a gente trazendo a questão, né, do direito de família, né, a questão da pensão alimentícia. Então, a gente tem essa súmula 336 que fala sobre a questão da pensão por morte. Pensão alimentícia com pensão por morte. Você tem um livro, né, que você escreveu só sobre pensão por morte? Só. É um livro com a editora Giruá. Aliás, eles estavam aqui, queria cumprimentá-los. Que é o livro chamado Pensão por Morte, os dependentes do regime geral de previdência social. Então, eu analiso todos os dependentes, trago casos práticos a respeito, né, desse benefício de pensão por morte. E já é um livro atualizado com todas as alterações que nós tivemos desde 2015. 2019 e a emenda número 103 de 2019. Então, tá aí o livro já atualizado. Não tá aqui a capa. Não tá aqui a capa. Eu tô aqui trancafiada na minha sala, ele tá lá embaixo. Mas tem, depois, quem estiver assistindo a live, eu postei anteontem uma foto no meu Instagram com a capa do livro, se vocês puderem ver. E já que vocês ficaram aqui, eu vou passar para vocês um cupom de desconto. Eu vou anotar aqui, que é aluno obrigada, excelente. 20, tá? Aluno 20, lá da editora Giruá. Se vocês colocarem cupom de desconto, vocês vão ter 20% de desconto, então, na compra do livro na editora Giruá. Que ótimo, obrigada. Querida, a gente precisava ficar mais umas 2 horas para falar sobre vários assuntos, mas foi excelente. Eu queria te agradecer. Eu que agradeço. Agradecendo também a doutora Fernanda Las Casas e a doutora Amanda, que é da Comissão de São Paulo. E muito obrigada pelos seus ensinamentos, né? Acho que foi excelente, a gente já conseguiu tirar bastante dúvida.
Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. E nós estamos aí com 30 segundos, queria passar para as suas considerações finais. Eu que agradeço o convite, foi uma satisfação estar aqui com vocês da comissão. Doutor Luiz, muito obrigada pelas palavras e parabéns pela sua condução na Comissão de Direito de Família. Né? Então, obrigada. Que seja a primeira de muitas, vamos fazer mais eventos envolvendo as duas comissões, porque tem tudo a ver um assunto com o outro, né? Com certeza, com certeza. E só dando um recado, semana que vem é live com a doutora Carla Watanabe. Então, às 17 horas, segunda-feira, estamos de volta. Doutora, muito obrigada. Eu que agradeço, gente. Boa noite para vocês, viu? Boa noite.